Fala pessoal, está começando mais um podcast da Beats e hoje eu tenho a honra de receber ele aqui no podcast, essa lenda de Valadares, Lierte Júnior. Pra quem não sabe, Lierte Júnior, gente, também é meu primo da minha família. Eu poderia dizer, se hoje fosse o último podcast, eu fecharia com chave de ouro, porque eu tô entrevistando essa peça rara. Primo, obrigado. Viu? Cara, eu tô aqui com muito orgulho de você. Obrigado. Pela personalidade que você se tornou, uma pessoa da mídia de Governador Valadares, uma pessoa que faz a diferença. E quando você fez o convite, eu tava lá nos Estados Unidos, Sim. Eu falei assim, cara, na hora, meu. Valeu demais. Na hora. Que bacana. Juninho tá por um tempo aqui, né? Não vai demorar muito ou não, Juninho? Não, aí a gente só vem mesmo. Eu vim pro batismo do Gabriel. O Gabriel queria ser batizado na Vila Isa e pelo meu avô. Que então bacana. nós viemos pelo batismo e viemos ver, né, os amigos, né, os parentes, as pessoas que a gente tem um carinho especial, porque o local que a gente nasceu, cresceu, que a gente tem vínculo, a gente leva pro resto da vida. Tem uma música dos Beatles que ele fala o seguinte, que tem lugares que a gente lembra e algumas pessoas já se foram e as outras ainda estão. E quando eu escuto essa música, né, In My Life, que é o nome dessa música dos Beatles, eu me lembro da Vila Isa. Eu já me deparei chorando e lembrando da cidade de Governador Valadares. A gente sabe que a gente terminou um capítulo da vida da gente aqui bem terminado, né, Fragner? Assim, Sim. eu olho para Valadares, olho para as pessoas, assim, foi muito importante, mas o capítulo passou, né? Deus coordenou a gente pra gente estar num outro momento, num outro lugar, mas eu sou muito grato a Deus e todo lugar que eu vou, eu falo da Vila Isa. Não tem jeito de não falar. Sim, com certeza. Juninho, a gente vai falar sobre um pouco da sua vida, mas a gente quer saber, tem quanto tempo você está nos Estados Unidos? Dessa vez agora, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A pergunta que a pessoa sempre faz, por que o Lierte Júnior foi embora de Valadares? Cara, primeiro o seguinte, olha, eu levo a minha vida na seguinte regra. As portas que se abrem, e geralmente essas portas que se abrem, talvez elas não abram mais. Alguém vai falar o seguinte, o cavalo passou arriado e passa arriado só uma vez. Sim. E eu tive a oportunidade de viver o meu chamado no país com maior influência evangélica do mundo. Quando o pastor Bob, muito conhecido de vocês, ele abriu o coração dele que ele gostaria de fazer um projeto novo, lembrando que nós fizemos 10 anos de cruzada no Brasil, mas nós estávamos pedindo aí uma direção para um projeto novo. E quando abriu, lá em 2010 ainda, demorou 4 anos ainda para eu fazer isso. Quando 2010 começa o projeto de plantação de igrejas na América do Norte, cara, e eu estava na Louisiana visitando o pastor Bob. E nós fomos numa cidadezinha, na igreja que ele era pastor. Aliás, a igreja que enviou ele para o seminário. Ele nem foi pastor dessa igreja. É a igreja lá da família dele, que congregava, a igreja da infância dele. E eu estava nos Estados Unidos e ele falou assim, cara, eu nunca fui lá para agradecer. Assim, o que aquela igreja fez por mim? Highlands Baptist Church. É uma igreja que fica ali no fim da linha da Louisiana, numa cidadezinha pequena. Quando eu chego lá e eu vejo um panfleto, plantação de igreja nos Estados Unidos, na região da Nova Inglaterra, aquele panfleto queimou no meu coração. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu já estava ouvindo o trabalho, e eu tenho que fazer justiça. Pastor Marcos Paixão me apresentou o Ricardo Agreste, que é um pastor de Campinas, presbiteriano, que começou a introduzir o movimento de plantação de igrejas aqui no Brasil. Sim. Eu comecei a comer dessa fonte, a beber dessa fonte. E um outro fator foi que numa visita minha em Massachusetts, na cidade de Everett, e o pessoal aí no podcast aqui da Beats aí assistindo aí de Everett, Massachusetts, tem uma avenida lá chamada Broadway. Aí eu falo, isso não pode ser coincidência. O cara me entrega o convite do último culto de uma igreja que tinha iniciado em 1838.
E o cara me entrega, ó, hoje vai ser o último culto dessa igreja. Meu irmão, eu não tive dúvida, Deus está me chamando para os Estados Unidos. E eu comecei lá como missionário plantador de igreja, começar a igreja do zero, num contexto cosmopolita. Eu não conhecia Boston no período que eu morei nos Estados Unidos, ainda na adolescência e pré-adolescência. Eu morei em Connecticut, que é outro contexto, lá a vibe é toda Nova York. Eu tô indo para Boston, a cidade que é rival de Nova York. Então, quando essas coisas foram afunilando, eu tive claramente o discernimento de que Deus tinha isso para mim. A mesma coisa quando eu fui vereador em Valadares, eu entendi que era um chamado de Deus. Quando Deus me chamou para o ministério, eu fiquei 10 anos no ministério aqui, foi um chamado de Deus. Mas a vida, Fragner, ela não pode ser um fim nela mesma. A vida tem que te proporcionar momentos para você se reinventar. Então eu cheguei nos Estados Unidos com essa reação diante a uma oportunidade que Deus abriu, e essas conexões e coincidências, que eu chamo de Jesucidências, que Deus foi abrir na porta e falou assim, cara, se não é agora... Aí eu conversei com o Liertão, né? Conversei com duas pessoas, com o Liertão primeiro eu conversei com o pastor Zé Soares Neto, que é meu avô, né? E eu falei assim, se eu tivesse a minha idade, tivesse a oportunidade, só iria? Ele falou que arrepende de ter falado isso, mas ele falou comigo, não, eu iria. Aí quando eu conversei com o Liertão passou uma mensagem para mim e falou assim, ó, lá existe uma possibilidade de você ter um ministério de alcance mundial, para você assim sair de um contexto mais pontual para um contexto mais de nações. Aí, meu irmão, foi duas pessoas que Deus usou e eu falei, cara, é agora. É o momento. É o momento. Então foi assim que aconteceu, e minha vida acontece essas coisas. Eu falo uma coisa, parece até conspiração. No ano que o Bob vem para o Brasil, 1989, pela primeira vez, e vai no Pico do Ibituruna, é o ano que eu e minha família estamos nos Estados Unidos. Deus fala com ele que Deus ia usar um pastor para abençoar a vida dele, e eu estava aprendendo inglês nos Estados Unidos em 1989. Quando em 2003 a gente se encontra, aliás, 2004, que 2003 foi o meu encontro com a Carla Sanz e com o marido dela, falando bom. Quando em 2004 a gente encontra, aquilo dali foi, na verdade, o início de um movimento que Deus já sabia que ia acontecer e que eu não sabia de nada. Que eu vou falar para você, o que eu vivo... sempre Deus me surpreende, né? Aquele texto que a palavra de Deus fala que além daquilo que pedimos ou pensamos, essa é a minha interação com Deus, e é o que Deus fez na minha vida. E a sua vida mudou radicalmente, né? Rapaz, mudou radicalmente. Você sai de um contexto aqui de Valadares, né, e vai para lá, para Nova Inglaterra, né? Lá é América mesmo. Mas eu tive, assim, como eu disse, essas conexões com Deus me fizeram, assim, ligar as pessoas certas, né? Pessoas que me ensinaram a como lidar com o inverno, porque você chega no ápice do inverno lá, 3 horas da tarde já tá tudo escuro. Como é que você lida com isso? É uma depressão, tem dificuldades. Pessoas que me ensinaram a como lidar com a saudade, porque eu pago um preço. Quer dizer, meus filhos não têm os avós por perto, eles não têm primos por perto, não têm familiares por perto. Você paga um preço com relação a isso. É por isso que quando chega na igreja, lá todo mundo é primo, lá todo mundo é tio, né? E ainda bem que tem igreja. A gente tem a nossa família biológica, mas tem a família espiritual. E quem aqui é de igreja entende isso, é tudo irmão e irmã em Cristo, mas nós pagamos um preço, né? E fora a questão da língua, a cultura, e eu sempre falo com as pessoas, né? Eu já falava inglês, fui professor de inglês, mas o inglês é a chave da casa chamada cultura. A pessoa pode falar inglês e não entender a cultura do lugar. E para você entender a cultura do lugar, você tem que abrir seu coração, ser humilde, para entender o seguinte, cara, aqui eu tô começando do zero, né? E começar do zero, o bom de você mudar para um outro país, Fragner, é aquele botão, o reset, né? Que é resetar, reiniciar. Cara, o processo de migração, ele leva você a reiniciar a sua vida. E quando você reinicia a sua vida e ainda tem Deus como parceiro e como o centro de tudo, rapaz, Deus abre demais a oportunidade pra gente, é o que eu tenho vivido. Sim. Né?
Ô, primo, vamos falar um pouquinho agora sobre quando você estava aqui, quando você era vereador. Um dos vereadores que muita gente tem saudade, fala do Eita Glória misturada. Eita Glória misturada com Vitória Valadares, é do Senhor Jesus. Você sabia que um monte de gente achava que eu era o bobo da corte. Todo mundo vai dizer, esse cara é doido. E assim, é interessante que as pessoas falam, não, esse cara é adesguiano, né? Eu fiz a DESG, né? Que é a Escola Superior de Guerra, a mais alta escola de política do Brasil. Eu sou formado lá. Eu já tinha sido formado em Direito, eu já era professor, já falava inglês. Mas, cara, olha, esse bordão era para que o povo entendesse. E uma maneira, né? Mesmo que eu estava vereador, mas, cara, eu sempre fui pastor. Eu tinha que arrumar um canal para que ao mesmo tempo também eu pudesse abençoar a cidade. E colou, né? O cara que falou assim para mim assim, poxa, é isso mesmo. Era o Carlinho da Azulzinha. Tinha que ser. Que quando eu gritei, eita Glória misturada, eu falei, que é isso? Aí grava de novo. E aí ele foi assim, o padrinho do Eita Glória, e a coisa pegou. E você tem ali como vereador, meu partido era pequeno, eu não sei se era 9 segundos, 10 segundos. Cara, como é que você deixa a sua mensagem? Eu falei assim, ó, tem que ser um chiclete. Aí eu falei, não, eu tenho um grito. Que grito? Eita Glória misturada com Vitória Valadares, é do Senhor Jesus. Aí pronto, aí pegou, cara. Aí pegou, todo mundo falando. Juninho, quando você era vereador, as pessoas falaram que você não tinha medo de nada. O que foi, tinha que falar, você falava. E foi um momento difícil pra você quando as pessoas falaram assim, esse cara é doido, esse cara não vai dar certo, será que vai pra frente? Como é que foi pra vocês? Que eu sei que você não tem medo de nada, você tem que falar, você fala mesmo. Mas nós estamos falando isso porque teve um momento do Mar de Lama, que todo mundo quando fala Mar de Lama lembra de quê? De Lerta Júnior do Eita Glória. Pra você foi um momento muito difícil quando foi o Mar de Lama ou não? Olha, pra mim o Mar de Lama foi uma remissão, porque eu fui muito criticado. As pessoas não conhecem os bastidores da Prefeitura de Valadares, que é uma prefeitura muito complexa. Infelizmente nós não tivemos bons gestores e também não tivemos bons políticos, e aí eu vou falar com propriedade. Minha esposa foi a última leva de baianos que vinham para estudar em Valadares, porque Vitória da Conquista na Bahia não tinha universidade para os baianos estudarem. Hoje é melhor o valadarense sair daqui para estudar lá. E eu tô o quê? 22 anos de formado, 23 anos de formado, a minha esposa acho que 24 anos de formada. Assim, dói o coração da gente ver as outras cidades que estavam atrás de nós, num contexto bem mais pobre, e hoje estão bem mais na frente. Existe em Valadares, e aí eu falo para você, as pessoas na verdade incomodavam com a liderança nova. Eu nunca quis ser político, eu quis fazer a diferença na minha comunidade. E eu me lembro bem claro nisso daí, quando eu me candidatei, por isso que eu nunca fui de grupo político nenhum. Sim. Porque quando eu descobri que vereador é despachante de luxo, eu falei, cara, eu não sou prostituta de ninguém. Eu quero seguir meu caminho. E Deus me abençoou de eu ter tido esse numa eleição. E eu falei o seguinte, olha, eu quero ter um mandato que primeiro o japonês da Federal não vai bater na minha porta. E quero ter um mandato que anos depois, quando eu voltar para Valadares, ou quando eu estiver em Valadares, eu poder olhar para trás e meu neto ir na Câmara, ou meu filho ir para a Câmara e falar assim, cara, meu pai deu a contribuição dele. Eu tenho um relacionamento com Deus muito comunicativo no sentido do seguinte, igual eu falei para você, eu levo a minha vida de portas que abrem, portas que fecham, e eu sou muito sensível a isso. Tem gente que fala assim, não, então cada estação você está diferente? Não, eu gosto de obedecer a Deus. E eu tinha falado com Deus, olha, se o Senhor me quer nisso, o Senhor vai fazer as coisas fluírem para isso acontecer. Agora, o meu chamado pastoral, cara, eu vou falar pra você, isso me perturbava quando eu era vereador, e você lembra, eu nunca usei o título de pastor como vereador, eu era o Lierte Júnior. Sim. O que me incomodava no meu mandato de vereador era não ser pastor. E isso me incomodava por quê? Porque a vocação é impossível de você tirar, a vocação você não está, você é. E eu estive vereador.
Um amigo meu, certa feita, falou assim, sabe que agora não tem jeito de você sair da política. Eu falei assim, lógico que tem, não, agora não tem jeito. Eu falei assim, eu vou provar que tem. E foi na época que eu, né, tinha tido uma aceitação boa no público. Eu não tenho dúvida, e falo isso primeiro, pela nossa história, pelo laço de amizade e relacionamentos que nós temos. Se eu fosse candidato a vereador mais 200 vezes, eu seria eleito. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o vereador, ele tem que crescer na política. Em que sentido? O cara não pode fazer vida na vereança. É uma injustiça. Porque eu tinha ideias novas para aquele tempo ali. Eu tinha ideias diferentes para aquele tempo ali. E a fila tem que andar, tem que dar oportunidade para nova geração, tem que dar oportunidade para uma ideia nova. Quando você vê uma Câmara envelhecida e vereadores profissionais, isso me incomoda. E essa é a razão que Valadares não avança. Essa é a razão que a gente vê o Vale do Rio Doce. Imagina só, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Vale do Rio Doce nos últimos 25 anos. É muita gente que se perdeu. Sim. Da última eleição para essa, nós temos mais de 15 mil eleitores. Nós não temos mais segundo turno. Para onde foram essas 15 mil pessoas? Pessoas que, infelizmente, a cidade não deu liga. E a minha, quando fala de vereador, cara, eu olho pra trás, cara, ó, cumpri meu mandato, sou grata a Deus, cara. Cara, eu tive voto de pessoas que me elegeram vereador e que, assim, eu servi o meu município. Sim. Né? Eu prestei o meu serviço. E não fui despachante de luxo de ninguém. Eu me tornei vereador independente no 4º mês de mandato. É verdade. É verdade. Já tinha rompido e montei o bloco independente. Não tinha isso. E o bloco independente, eu dialogava com todos. Agora, eu tinha um critério de quê? Se vereador é para fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Agora, quando eu falo assim que as pessoas me criticaram, as pessoas sem conhecimento, é porque muitas das vezes as pessoas são levadas a narrativas, a situações assim que deixa as pessoas assim, as pessoas não entendem o que acontece ali. E olha, a governabilidade, vamos colocar o seguinte, a governabilidade de um município, o prefeito tem boa relação com a Câmara Municipal. Com certeza, tem que ter uma boa relação. Agora, com base em que nessa boa relação? Né? Eu vivi momentos ali na Câmara que eu falo, cara, é isso aqui? Fiquei muito decepcionado. Eu tinha uma outra ideia. E quando você chega lá e você vê a mesmice, quando você chega lá e você vê os compadres e você vê as negociatas, deu no que deu, mar de lama. E o mar de lama foi minha remissão, porque na CPI do SAI, quando 2 vereadores eles entregam um parecer favorável à corrupção. E eu faço meu parecer em separado e falo assim, ó, é isso e isso aqui, houve superfaturamento. Houve também a fraude na licitação de comunicação. E todas as minhas denúncias, elas foram acatadas pelo Ministério Público Estadual e Federal. Quando eu entrego para a Polícia Federal um documento amarrando todo e falando assim, olha, existe um esquema montado na cidade do Governador Valadares para fraudar licitações. E estou sendo ameaçado, está acontecendo isso, assado, tem vereadores que já se venderam ao sistema, eles não fiscalizam. É só você perguntar para um vereador, e aí vai uma dica, né? Ô vereador, me explica como é que é o orçamento da cidade. Pergunta para um vereador como é que é feito o orçamento da cidade. Eles não sabem. Pergunta para um vereador sobre a lei de diretrizes, né? A lei orçamentária. Pede eles assim, pastor, ô vereador, me explica aqui sobre a lei orçamentária, aqui, ó, essa questão aqui, ó. Como é que faz isso? Como é que elabora isso? Me explica por que a saúde é X% e por que a educação é X%. Porque se o vereador não poder analisar o orçamento, ele vota esse orçamento. As licitações, né? Houve contrato na época de empresas de amigos, que um contrato de 10 milhões de reais que não precisava de licitação. Como assim? Você contratar uma empresa
dispensar a licitação, um contrato de 10 milhões de reais. Cara, na época 10 milhões de reais era muito mais dinheiro do que hoje, mas até hoje 10 milhões de reais é muito dinheiro. E a prefeitura de Valadares, ela não é uma prefeitura rica. É só você olhar o nosso povo. O nosso povo não é um povo rico. Então, assim, o Mar de Lama, para mim, foi a minha redenção. Porque a Polícia Federal, num outro momento, né, fazer jus aqui, a CPI do SAI foi a ponta do iceberg para aquele esquema denunciado na CPI do SAI, ele todo vai de encontro à realidade do Mar de Lama. Aí, meu irmão, aí a SUAP, né, deitou e rolou, né? Um monte de gente teve novo corte de cabelo, né? Teve gente que teve raspar a cabeça e o Laranjinha rolou solto, né? Juninho, e quando aconteceu esse negócio do Mar de Lama, tal, da CPI, em algum momento você ficou com medo? Não de você ter feito coisa errada, mas por causa da sua família? Por causa de ameaça? Cara, eu fiquei com medo na época da CPI do SAI, que teve gente que foi na minha casa me dar pipoco, né? Me dar tiro, né? E as ameaças na rua, né? Isso tudo eu tenho documentado, né? Isso tudo eu entreguei. No Mar de Lama, cara, eu já estava nos Estados Unidos. Então, assim, eu já não estava no contexto, no sentido de o seguinte, deixar bem claro, eu não fugi para os Estados Unidos. Deixar bem claro isso. Aliás, quantas vezes eu já voltei para falar, quem foge não volta. Quantas vezes eu já voltei para o Brasil, quantas vezes eu já voltei, eu fui para os Estados Unidos, não na qualidade de refugiado ou exilado, eu fui para os Estados Unidos porque eu tive uma porta aberta lá. E Deus tem me abençoado com isso. Mas na época, de maneira alguma, medo não. Agora, quando eu estava aqui como vereador, com certeza. E eu fiz, todas as vezes eu acionei a Polícia Militar, que me deu proteção, acionei também a Polícia Civil, fui na Polícia Civil, conversei com os delegados do que estava acontecendo, porque eles queriam calar minha boca, né? De chegar numa situação de eu estar de férias com a família, e quando eu chegava no meu escritório, enquanto eu era vereador, tinha propostas de pessoas da prefeitura querendo me corromper. E isso dá medo. Por que dá medo? Porque as pessoas, elas começam a te julgar da maneira que elas já lidam com as outras. Eu vi, ser vereador não é legal, não. Não é legal porque as pessoas... Aí eu falo, o ministério... ele tá muito acima e se eu pudesse, Fragner, aí eu falo de coração, mesmo com a gratidão que eu tenho de ter servido a cidade que eu nasci, né? E de ter participado de uma das eleições que são as mais difíceis, que é a eleição para vereador. Mas se eu pudesse não ter sido vereador, assim, uma segunda chance, né? Tem aquele filme do Adam Sandler, o Clique, né? Se eu tivesse naquele filme do Adam Sandler, o Clique, esses 4 anos ali na Câmara, e eu não vou citar o nome dele, mas um vereador, quando eu chego lá, eu falo assim, cara, esse lugar é amaldiçoado, né? Esse vereador já tinha 5 mandatos na época, aí eu falo assim, cara, esse lugar é amaldiçoado. Olha, eu tô aqui há 5 mandatos e eu não tenho nada e não sei o quê. Ok, essa é a visão dele. Eu vou colocar e vou apaziguar um pouquinho. É um local difícil e como pastor, infelizmente, naquele período da minha vida, eu desci. E eu agradeço a Deus de Deus ter me recuperado, né? Eu estar no ministério, Deus ter aberto portas para mim. Eu sou muito grato aos Estados Unidos da América, porque a oportunidade que me deu de servir as igrejas lá, eu não acredito que eu teria condição de servir nessa posição estratégica se eu tivesse permanecido aqui, né? E até outros lugares do mundo que a gente está alcançando, que a gente está ajudando, que a gente está mobilizando pessoas, eu louvo a Deus, né? Muito pela oportunidade que Ele me deu, mas eu queria só dizer isso aí, desabafar, e obrigado por você ter me dado essa oportunidade aí, né? Porque, como diz o outro, os adversários, né? A oposição, ele fugiu. Eu não fugi de nada, eu tô aqui, eu tenho endereço, eu tenho, na verdade, minha identidade, e eu vou falar, né? Eu conheci os bastidores de uma cidade que eu não conhecia, e Valadares é dark. Valadares é um lugar dark. E você, como pastor, eu queria saber qual a importância da igreja hoje na eleição.
Cara, a igreja, nós estamos hoje num momento diferente, ok? Que hoje existe uma agenda política. Apesar que quando eu era vereador, eu já debatia não patrocinar cirurgia de mudança do sexo pelo SUS. Tem material, se você fizer aí vereador Lierte Júnior no Google, tem lá uma prestação de contas, você vai ver um vídeo lá. E eu falando sobre a questão de não aceitar o SUS pagando a cirurgia de mudança de sexo. Mas hoje essa agenda, ela é mais forte. A agenda do aborto, a agenda aí que vai determinar aí um ataque, né, à família. E aí a igreja está sendo provocada. E eu vou com a frase, na verdade, do Martin Luther King, que ele fala que o que incomoda é o silêncio dos bons. A igreja, ela precisa, de uma maneira sábia, conscientizar todo membro dela que o cara é cidadão do céu, mas também é cidadão de Valadares. Ele tem que ser um bom cidadão, sim, ele tem que votar, ele tem que participar do movimento político, mas com o objetivo de ser sal e luz. E para isso acontecer, tem que ser ensinado. Você lembra que nós fizemos, quando eu era vereador, uns 3 seminários de política. A gente fez uma cartilha política explicando o significado de ser luz do mundo e sal da terra. Então é dentro dessa primícia, né, a questão do endosso de candidato. Se o candidato tem um relacionamento com a igreja, por que não? Não a igreja ser obrigada a votar nele. Não. Mas abrir a porta para esse cara. E para esse cara ter uma conscientização seguinte, cara, essa igreja, esse movimento jovem, esse movimento da diocese ou da igreja evangélica, esse movimento está me apoiando. Quer dizer, nós entendemos que a igreja faz parte da comunidade. Deixar a igreja fora do debate político, cara, é trabalhar contra a própria sociedade. E a agenda que nós estamos enfrentando hoje, a questão da esquerda e a questão do conservadorismo, cara, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa começar a trazer esses temas que estão na mente do povo, na boca do povo, e que nós não podemos ser iludidos ou ludibriados. É o que eu vejo assim com relação à igreja e à política. Agora, nós não podemos ter uma visão da igreja, aquela visão de Constantino. Se a gente conquistar o poder, o avivamento vai vir. Ó, isso daí já deu errado, viu? É só olhar para a história, ok? Não tem jeito, não. O cara é prefeito e pastor, né? Lembrando, e eu tinha isso muito, eu fui o Lierte Júnior. Nas urnas, votaram no Lierte Júnior. Eu era pastor, mas eu nunca usei a igreja para me beneficiar com relação aos votos, ok? Porque essa combinação não dá certo. Por que não dá certo? Cara, a igreja é a noiva de Cristo. Mesmo que pessoas votaram no pastor Lierte, mas eu apresentei para vocês com muito carinho, respeito a você, a igreja, o Lierte Júnior, o filho da dona Dalva, né? O Lierte do Vila Isa, o Lierte do IASG, o Lierte do Colégio Presbiteriano, o Lierte cidadão. O que eu fazia antes, né, de ser pastor e o que eu fiz durante o meu mandato de pastor, quer dizer, eu nunca levei isso para ser assim o meu carro-chefe. Tem gente que faz isso, eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo uma maneira diferente. Hoje, você perguntar, Lierte, você seria candidato? Não, eu já dei minha contribuição. Eu vejo que hoje eu sou, vamos colocar assim, um player, né? Uma pessoa que pode colaborar com a política, mas no mentoreamento de jovens, dando uma direção para a igreja, trazendo esclarecimento do texto bíblico, do que é ser sal, né? O que é ser luz do mundo, o que é sal da terra. E outra coisa, aqueles irmãos que têm vocação para o serviço público, eu não sei se você sabe disso, Fragner, a palavra candidatos significa roupa branca, roupa alva. A palavra candidatos. Então o cara tem que ser um cara bom. Não pode ter um histórico ruim. E esses candidatos que tem aí, além deles terem aí a necessidade de serem íntegros, né, serem pessoas com as vestes alvas, porque o vocábulo candidatos no grego é alvo, né? Aí vai até aquela velha máxima evangélica, né, mais alvo do que a neve, né? Só entende isso quem conhece neve. A minha casa é branca. Quando neva, a minha casa branca fica cinza.
que a neve é tão branca que chega a cinzentar a cor branca da minha casa. Olha que coisa interessante. Sim. Então esse candidato, além de ter integridade, ele precisa ser capacitado. E a capacidade não só de ter uma formação boa, como também ele tem uma formação espiritual. Porque eu não consigo desligar o elemento espiritual do elemento ser humano, a capacidade do ser humano. Um dos grandes erros que eu vejo da democracia brasileira é que o cara só precisa ter idade para ser candidato. Infelizmente, a nossa Constituição, ela não protege o eleitor falando assim, não, o cara tem que ter tal nível de escolaridade. Nos Estados Unidos é interessante, você não fala de nível de escolaridade, mas os atletas, aqueles que a gente vê na NBA, todos eles chegaram naquele time através de universidades. Na América, todo mundo pelo menos termina o 2º grau. Então você tem um povo que tem uma formação cultural, herança dos europeus, que quando você chega aqui, se o cara for engraçadinho, ele é eleito. É verdade. E aí eu pergunto, e aí, o orçamento? Esse cara entende orçamento? Esse cara entende o que é ser legislador? Como é que esse cara vai pro debate com relação a um grande tema da cidade? Quer dizer, há quantos anos, Fragner e as pessoas que assistem nosso podcast, há quantos anos a gente não vê um debate político? Aí eu volto para a igreja. A igreja, ela precisa se posicionar, não para trazer o debate político, mas trazer o debate da cidade. E formar a nova geração, porque eu entendo o seguinte, está vindo uma turma aí, que essa turma é melhor do que a minha turma. E essa turma, eu estou confiando, essa turma, ela tem mais capacidade, essa turma tem habilidade na internet, essa turma já nasceu na era da internet. Eu creio muito que essa turma vai dar o que falar. E sobre essa questão sua, essa última fala, sobre essa nova turma que tá vindo aí, a gente tem que se preparar porque tá chegando uma nova juventude, uma juventude que você teve uma fala quando você estava dando aquele treinamento pra gente lá, sobre liderança também, a questão de o seu filho hoje, ele automaticamente ele não vai estar com a Bíblia física, ele vai estar com a Bíblia virtual, que é o celular. Então muitas igrejas hoje não aceitam isso, não. Se você não tiver com a Bíblia na mão, você não é de Jesus, você está com o celular. Então as pessoas hoje também têm que abrir a mente da igreja em questão disso, né? Olha, imagina só, eu com a Bíblia na mão, eu tô com uma versão da Bíblia só. Eu com meu celular na mão, eu tenho 38 versões da Bíblia. Aí você pega assim, se você quiser ver na revista atualizada, tem uma linguagem. Aí eu quero ver a Bíblia parafraseada de Eugene Peterson, a mensagem. Você tá tudo ali. A gente tem que entender que a tecnologia veio para melhorar a vida das pessoas. E a igreja precisa dialogar o elemento tecnológico na vida do cidadão hoje. Essa é uma campanha que vai ter menos papel porque a tecnologia está dentro. Este é um mundo que agora você faz compra tudo por aplicativo. Você chega num lugar, dependendo do lugar que você vai para comer, você vai ordenar através de um código QR Code. Esse é o mundo. Aí que você chega na igreja e a pessoa tá ali para manusear a Bíblia, olha, a gente tem que ter muita sabedoria porque o mundo dos livros, ele está, na verdade, limitado. Mas o mundo da tecnologia, ele tem não só os livros, mas tem a biblioteca inteira. Sim. Eu preciso ampliar a visão e entender que a adaptação cultural não é você negociar a verdade. A adaptação cultural, cara, é você estar dentro de um contexto que você vive hoje. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vivo hoje e tem uma igreja num lugar aonde é o melhor sistema educacional dos Estados Unidos. O menino chega na escola, tem tela de toque. O menino chega na escola, tem tecnologia na sala de aula. Se ele chega na igreja e não tiver tecnologia, o que ele vai achar? A igreja do século XIX. Sim. Então, uma das coisas que a gente faz lá é investir em tecnologia. Painel de LED,
televisores inteligentes, Smart TVs em todas as salas. Agora a gente vai ter um elemento lá de comunicação que acabou, no boletim de igreja não rola mais. Então a gente vai distribuir um monte de tela plana de televisão falando da programação da igreja no prédio inteiro da igreja. Por quê? Essa é a tecnologia. As pessoas hoje precisam de uma tela. As pessoas hoje, alguém vai falar assim, mas são viciadas na tela. Não, cara, é o mundo de hoje. E se a gente não souber utilizar isso aí, olha, você que não ocupa espaço, outra pessoa vai ocupar. Se a igreja não ocupar o espaço, é o diabo que vai ocupar aquele espaço ali. Então, a gente tem que entender, veio para ficar. Eu faço propositalmente agora, eu não levo Bíblia para a igreja. Por quê? Já que estão falando da juventude que não leva a Bíblia, fala do pastor então. E assim, mete a ripa em mim. Eu tô com meu celular com 38 Bíblias no meu celular. Meu laptop tem lá mais versões de Bíblia. Eu preciso de quê? Eu tô levando a minha biblioteca para a igreja. E eu tô fazendo uso dela. Agora, o que não pode é esquecer o hábito de leitura. Sim. Hoje você tem aplicativos que te ajudam, auxiliam você a ter disciplina no seu devocional. Você hoje tem acesso não apenas ao pastor Lierte, mas pastores do mundo inteiro. Outro dia eu estava num lugar e eu gosto muito desse pastor, Dr. David Jeremiah, um pastor da Califórnia. E é interessante, o grande público brasileiro não conhece ele, mas é interessante, eu cheguei num lugar no interior de Minas Gerais e a pessoa escutando o David Jeremiah lá. Olha o que a tecnologia faz. Quer dizer, uma coisa que eu curto lá na América do Norte, o cara no interior aqui curtindo. E eu falo assim, cara, essa é a globalização. Uma outra coisa que a gente tem que entender, a igreja pós-pandemia deixou de ser local. Nós somos um fenômeno global. Se eu tenho hoje pessoas na minha comunidade que assistem um culto ali, as pessoas presenciais, eu tenho outro público pela internet. E eu faço um apelo aqui a todos. Nós precisamos nos nos adaptar culturalmente às tecnologias. Parar de ter medo. Porque elas vieram para ficar. Né? E vieram para facilitar a vida da gente. Eu me lembro, não sei se é 15 ou 20 anos atrás, Fragner, mas já tem muito tempo isso. Um médico de Nova York estava passando férias na Inglaterra. E de lá da Inglaterra não tinha tempo dele vir para Nova York para fazer a cirurgia. Ele fez uma cirurgia da Inglaterra num paciente que estava em Nova York. Aí eu falo, cara, a tecnologia salvou a vida desse homem. É mesmo. Uma outra coisa, na China hoje, eu tenho um amigo, né? Tá aposentando agora um missionário que ele era um traficante de Bíblia. E ele era como traficante de Bíblia. Como é que ele ia levar aquelas Bíblias para a China se não fosse pequenos chips? Que ele traficava esses chips que eram colocados dentro do celular, e quando as pessoas iam lá para checar o celular, o chip explodia. É um chip desenvolvido no laboratório eu não vou falar agência missionária, para a Bíblia chegar na China. Não tinha como chegar a Bíblia física. Mas a maior igreja do mundo hoje é a chinesa, por causa da tecnologia que chegou na China. A igreja que mais cresce hoje é a chinesa, porque desenvolveram a tecnologia de Bíblia para que os chineses pudessem ter acesso à palavra sem chamar atenção. É interessante que, há poucos anos atrás, se alguém fosse achado, isso no início do ano 2000, com Bíblia, era 6 meses de detenção. Na segunda vez, 1 ano e meio, mas esse 1 ano e meio, possivelmente o cara não ia aguentar 1 ano e meio na cadeia. Aí acontecia um fenômeno, né? A tecnologia não pode deixar a gente preguiçoso, não. Cada família da igreja chinesa decorava uma parte da Bíblia. Que não podia levar a Bíblia para celebração. E isso era bonito. Um pastor americano, Wayne Cordeiro, pastor no Havaí, ele conta a experiência dele. Fala assim, pô, vocês me chamam aqui para ensinar vocês. É vocês que tem que ensinar para o Ocidente a como ser crente. Vocês decoram a Bíblia. E no decorrer dessa realidade da dificuldade da Bíblia, desenvolveram esses chips, né? O meu amigo Gaiki foi um dos que traficou muito chip para a China. E aí fala, o cara não quer tecnologia? Acorda, meu povo! Ô Juninho, a igreja dos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Para você,
Você já tá acostumado com os Estados Unidos. Mas como é que foi essa adaptação? Ainda mais agora que você tá numa igreja, que é uma das igrejas, se não me engano, a mais antiga. Eu tô errado? Cara, é uma das mais antigas lá da nossa região lá. Eu tô numa igreja agora, fazendo um processo de revitalização, a New Life Community Church, de 239 anos. Ela começou em 1785. Quando a igreja celebrou 200 anos, o Ronald Reagan escreveu uma carta para a igreja, parabenizando a igreja pelos 200 anos. É diferente, sim. É um grande choque para as pessoas que saem do Brasil e vai para o exterior, porque eles têm uma justa expectativa que a igreja do Brasil esteja lá. Não está. Mesmo que brasileiros fazem parte da igreja, não é o caso dessa igreja, que tem mais americanos, mas até as igrejas brasileiras, a gente tem muita dificuldade porque a pessoa quer ser a igreja do Brasil. O ritmo de vida lá é diferente, tudo é diferente, e o culto, a qualidade do culto acaba sendo, na verdade, afetada por isso. O que nós temos, Fragner, é um negócio muito interessante, né? Que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o ser humano é dotado de capacidade de adaptação, né? Eu sempre falo isso com meus amigos, que o Brasil hoje tem um movimento de igreja mais legal que tem na face da terra. A igreja brasileira, ela é assim tremenda, a maneira de adorar, a maneira de louvar a Deus, aquela paixão. Isso não tem na Europa, isso não tem nos Estados Unidos. Se você comparar um movimento, até mesmo o movimento pentecostal, nos Estados Unidos é diferente do movimento pentecostal aqui, né? Os batistas americanos, né? Eu sou batista, é bem diferente dos batistas brasileiros aqui. E por quê? A cultura. Muitas das vezes a gente negligencia o fator cultural. A cultura que determina e a cultura também que vai, na verdade, moldar a sua manifestação. Um europeu e um americano, dependendo do assunto, ele não vai vibrar igual o brasileiro. Não vai vibrar igual o africano. Não vai vibrar igual o oriental. Sim. É interessante que quando o oriental ele sorri para você, não significa que ele gosta, não. Quando ele abaixa a cabeça, ele está manifestando que ele gostou. E a questão da cultura é tão séria, um dos grandes problemas que a gente está tendo em Massachusetts, a gente está tendo uma leva grande de asiático. Nesses asiáticos vem chineses no meio. Eu dei aula para chineses nos Estados Unidos e assim, qual que é o problema? Por exemplo, quando eles vão no banheiro, é agachado ou sentado? Eles, na cultura deles, a situação número 2, eles agacham, eles ficam de cócoras. Eles ficam agachados. Eles não sabem sentar no vaso. Houve quase uma tragédia numa cidade de Massachusetts, que o menino veio da China, viu o vaso, nunca tinha visto aquele vaso elevado, e o menino foi agachar, montou em cima do vaso e o vaso quebrou. Foi quase uma tragédia. Então, até a pessoa fazer as suas necessidades fisiológicas, a cultura determina. E a gente tem que ser sensível de entender que o Brasil é uma fotografia. Se eu estou sendo teletransportado para uma outra realidade, deixa eu aprender como é que faz aqui. Por exemplo, o frio. Um amigo meu me ensinou a beber chocolate quente. Aí como assim, Liette, ensinar a beber chocolate quente? Cara, imagina só, o inverno são quase 8 meses de inverno, ok? Tô falando de frio, né? De inverno é menos, mas de frio são quase 8 meses. Se você começar a reclamar, vai ficar muito ruim. Agora, se você adicionar o chocolate quente nesse frio, você vai começar a degustar o chá quente, a sopa. Aí você começa a navegar naquele universo e ver, cara, tomar a sopa de clam chowder, que é a sopa mais famosa da Nova Inglaterra, no inverno, cara, é super legal. Eu não bebo vinho, eu não bebo bebida alcoólica, mas eu gosto de chá quente, eu gosto de chocolate quente, eu gosto de sopa. Então, assim, quando você começa... E eu aprendi isso tudo lá, né? Aqui a gente gosta de quê? É de churrasco, né? De farinha, de farofa, de torresmo, né? Assim, é outra cultura. Então, você vai navegando, você vai se adaptando e você vai aprendendo. Então, assim, a igreja é da mesma forma, né?
um cara lá... E eu vou te falar, essas diferenças culturais são tão grandes que um irmão do Alabama, que é no sul dos Estados Unidos, foi pregar lá em cima, lá no norte. E os irmãos do norte, mesma denominação, mesma igreja batista, só que lá no Alabama, cara, os caras pregam pulando, suando, gritando. O cara foi pregar no norte, e aí, rapaz, no final da mensagem, o diácono da igreja perguntou assim: você tá com raiva de quem? Você tá com raiva de quem? Porque o cara pregou no norte, mas com atitude sulista. E aí eu falo assim, cara, que Deus maravilhoso é esse que fez assim tantas culturas e tantas oportunidades que a gente tem para aprender coisa nova, né? E assim, o meu contexto lá, Fragner, tem uma cidade que eu sou pastor que fala 75 línguas na superintendência de ensino, nas escolas municipais daquela cidade. Elas falam 75 línguas. Então você vê que o mundo, ele está ali. As nações estão ali. E para a gente comunicar o evangelho, o desafio nosso é o seguinte, cara, como é que eu posso fazer o comunicado entendido? E eu acho que assim, na vida, na igreja, hoje está precisando disso. Como que eu posso comunicar o evangelho para essa geração que está aí? Sim. Não dá para ser da maneira que me comunicaram. Não dá para ser da maneira que comunicaram pro meu pai. Não dá para ser da mesma maneira que comunicaram pro meu avô. Essa geração agora, eu preciso aprender a comunicar o evangelho para eles. E outra coisa, antes de eu comunicar, viver o evangelho para eles. Que eu acho que antes da comunicação, o viver o evangelho é também uma grande oportunidade, porque nós estamos vivendo hoje num contexto de mundo tão sério que talvez nós somos a única Bíblia que as pessoas leem. Para imaginar isso, você trabalha num lugar e a pessoa está tendo acesso à Bíblia através da sua vida. E sendo a Bíblia que as pessoas leem, eu preciso viver o evangelho. Eu preciso ter coerência nas minhas ações. Eu preciso... Quando você fala assim, você não tem medo de falar as coisas. Não, não é que eu tenho medo, eu quero ter coerência. E eu posso errar. E quando eu erro, eu falo, cara, errei mesmo. Pisei na bola. E qual o mal de você falar que errou? Eu sou humano. Eu preciso de aprender. Mas quando você começa a entender que quando você vive esse evangelho e a necessidade que a gente tem de comunicar ele de forma relevante... Tem um teólogo, Karl Barth, ele é um teólogo, né, não vou falar da antiguidade, que ele veio aí na década de 60, né, mas ele falava o seguinte, a Bíblia na mão e o jornal na outra. E aquilo foi um escândalo, como assim o jornal e a Bíblia? Então a Bíblia não é suficiente, né? Mas ele estava falando o seguinte, pregar a Bíblia com a relevância, quais são as perguntas das pessoas hoje? Será que na comunicação desse evangelho eu estou respondendo essas perguntas? Hoje eu vou parafrasear Karl Barth. Não é a Bíblia e o jornal na mão. É a Bíblia e todo esse universo cibernético que a gente tem aí. A Bíblia e a pós-modernidade. Que hoje, Fragner, pós-modernidade já está no passado. A expressão correta é estamos na hipermodernidade. E a hipermodernidade é a Bíblia na mão com a tecnologia, a Bíblia na mão com o celular na outra, a Bíblia na mão com o Google na outra, a Bíblia na mão com outros aplicativos que tem aí, né? E a inteligência artificial? Cara, a inteligência artificial, outro dia eu bati um papo com a inteligência artificial e perguntei, quem é o pastor Lierte Soares Júnior? Cara, eu vou mostrar para você o tanto de coisa assim, olha, nós estamos num momento que é um momento de transição e precisamos comunicar o evangelho de uma maneira eficiente. Lembrando de Jesus, né? Jesus surge num momento muito interessante que às vezes a pessoa lê a Bíblia, conhece teologia e esquece o período interbíblico, os 400 anos de silêncio de Deus. Quer dizer, Deus permitiu que o império se levantasse e colocasse cultura no mundo, que foi o Império Grego, a cultura helênica. Pela primeira vez na história da face da Terra, havia uma cultura que as pessoas pensavam de maneira bem similar. Você pega as cartas de Paulo, você vê filosofia e a maneira que ele escreve
é a maneira influenciada pelos filósofos gregos. Aquela lógica, tem lógica no texto de Paulo, né? Tem enredo no texto de Paulo, tem coisas que tá claro ali, esse cara é grego. E é Bíblia, né? Novo Testamento. É inclusive que o grego koiné é a língua original do Novo Testamento. Mas aí você pega a queda do Império Grego, que já tinha inseminado a cultura, vem o Império Romano que constrói estradas. E essas estradas ligaram as cidades. Por isso que tem aquela expressão, todas as estradas levam a Roma, porque era isso mesmo. O ideal do Império Romano era conquistar o mundo e eles construíram estradas. E aquelas estradas foram as estradas capazes de, quando chega na grande comissão, Mateus capítulo 28, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é porque naquele contexto ali já tinha estradas, tecnologia, para que o evangelho fosse propagado a todas as nações. Não sei se você já estudou do final dos 12 discípulos, como os 12 discípulos morreram, mas teve discípulo que chegou na Índia, foi executado na Índia. Olha só, assim, aquela palavra, ela se cumpriu. Nem citando o ministério de Paulo, né? Que Paulo abalou o mundo na época dele. Eu até falo assim, os 12 não fizeram o trabalho todo, veio Paulo e rebentou, e fez tudo. Né? Paulo era aquele bom funcionário, né? Chegou e resolveu a parada toda. Mas é dentro desse contexto, se o próprio Deus utilizou da tecnologia da época para trazer a promessa do Messias na primeira vinda, eu não tenho dúvida. A tecnologia vai ser outro instrumento que Deus vai usar para a glória dele para a segunda vinda, e eu tô doido para esse trem chegar logo, para a gente descansar e morar no céu. Boa. Juninho, uma das coisas que o pessoal sempre pergunta, Lierte Júnior tem saudade das cruzadas? Demais, mas cruzadas faz parte do passado. Hoje, para você fazer um ajuntamento igual nós fazíamos antes, primeiro, a cidade não permite mais, não só Valadares, mas várias cidades não permitem mais. A gente vai indispor com muito comerciante e não está na época disso. Eu vejo o seguinte, tecnologia. O próprio Billy Graham não está fazendo... o Billy Graham já está no céu, mas o filho dele, o Franklin Graham, o William Graham, neto dele, está fazendo as cruzadas, mas não são mais as cruzadas de antigamente. Porque o modelo mudou. Sim. Né? O modelo mudou. Mas eu vejo que agora nós estamos chegando numa época de conferências. E eu vejo assim, uma das coisas que hoje a gente tem focado é um movimento chamado Missão Reversa, né? Que é os países que um dia eram campos missionários, eles agora estão enviando missionários para os países que enviaram. Essa missão reversa, né? Eu fui enviado daqui para a América do Norte, que foi o país que trouxe o evangelho para nós. A missão reversa é agora esses países do sul global, seja Coreia do Sul, a África, as Américas, a América Central, a América do Sul, toda a América Latina, eu vejo que agora é fortalecer a igreja local. Porque, brincando com você, né, você que ama comunicação, praticamente hoje, e assim, eu tenho saudade da TV Rio Doce, né? Assim, poxa, mas cara, as igrejas têm uma estrutura, tá melhor do que a TV Rio Doce agora. Com todo respeito, né? Saudoso Edson Alberto, Toninho Coelho, essa moçada que eu amo muito, né? Mas assim, aí você vê, cara, hoje a igreja tem departamento de marketing. Sim. Hoje a igreja precisa de um comunicador de marketing, quer dizer, cara, que legal. Então, assim, a igreja agora, ela é influenciadora e geradora de cultura. Sim. Eu vejo que o esforço que a gente fazia nas cruzadas, a gente tem que fazer para capacitar a igreja para ser geradora de conteúdo e de cultura e capacitar as pessoas, né? E aí eu vejo, não tem como fazer isso se a gente não voltar a ter uma era de conferências. Eu faço parte de um movimento, né, de igrejas que a gente faz conferência no mundo inteiro. E o objetivo é esse, junta líderes, né, de várias denominações e a gente ali para 2, 3 dias e capacita o povo para um propósito. Eu vejo isso, saudade eu tenho, mas o tempo passou. Sim. Né, ficou as memórias e o que a gente está preparando é para que a missão reversa vire
um movimento missionário através de conferências. É o que eu estou pensando, né, daquilo que o futuro está pedindo para nós. E uma outra coisa, com produção junto, para que nessa produção que eu digo, que nós tenhamos aí as ministrações depois sendo geradas para colocar disponível na rede, né, para que isso venha a se multiplicar, que não seja na casa dos milhares, mas que alcance milhões. Sim. Nós temos aí mais, se não me engano agora, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e você tem aí mais da metade desse mundo que ainda precisa ouvir o evangelho. É verdade. E aí é necessário a gente pensar fora da caixinha e entender que é o seguinte: se eu gero um conteúdo na igreja, se esse conteúdo é bom, ele precisa ser replicado. E ele precisa ser multiplicado para que gere mais movimento da igreja. E a cruzada não tem capacidade para isso. Foi um tempo bom, né? Quem viveu, viveu. Né? Foi muito bom, mas o tempo é outro. Tá. Juninho, já quero agradecer a você por estar aqui com a gente na Beats. Só que eu queria te pedir uma coisa, que eu tava conversando com os meninos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, só que eu queria que você falasse em português e em inglês. Agora. Never give up your dream, because God has the best thing for you and your family. Jamais abandone ou desista do seu sonho, porque Deus tem o melhor para você e a sua família. You just need to lift up to God and Jesus and ask Him to bless you in a very special way. Você só precisa apresentar isso a Deus através de Jesus, para que Ele, o Todo-Poderoso, possa abençoar você de uma maneira muito especial. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Amém. Bacana demais. Primo, obrigado mais uma vez. Cara, muito feliz. Eu que tô feliz. E gente, ligado aqui no podcast aqui da Beats, tá? E, cara, sucesso. Obrigado. Você Valeu, vai longe. Obrigado. Tô orgulhoso de você. Valeu. Tchau, gente. Vamos ficando por aqui. Tchau, um abraço. Um abraço, galera.